passando aqui para convidar vocês para ler esse livro, Um Cowboy Inesquecível. Esse livro é um romance contemporâneo com a temática em Barretos. A história do casal é fictícia, mas os locais da festa, inclusive o hotel, são todos verdadeiros. Então já vão para Barretos, conheçam, leiam o livro primeiro e aí vocês vão saber lugares fantásticos de Barretos. E essa história de Sofia, que ela é uma contadora, representa muitas mulheres que batalham para ter o seu lugar no mercado de trabalho e que ela conseguiu alcançar tudo que ela sempre desejava. Só que ela não imaginava que no meio do caminho ia vir um turbilhão de emoções, Teodoro chegando na sua vida. Então conheça a história desses dois. E esse livro tem uma música exclusiva, tá? Pode ir no Spotify que tem lá uma música exclusiva, Um Cowboy Inesquecível, que foi uma música que um amigo meu, ele escreveu somente para este livro. Então, curtam a música e leiam o livro. Cheiro!